Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo. E aí, você está confiante para a partida entre Flamengo e Grêmio no Maracanã? Semifinal da Copa do Brasil, Flamengo se classifica para a grande final da Copa do Brasil? Já vai rapidinho, escreve nos comentários a sua opinião, deixa o seu like, apoia aí o trabalho do nosso canal e se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo para vocês. Agora nós vamos analisar, nesse momento, o programa Jogo Aberto e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre uma possível negociação do Ayrton Lucas com o futebol árabe e também sobre a movimentação do Flamengo para a partida contra o Grêmio. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando já o seu palpite para você, a sua opinião, aqui nos comentários, participando com a gente, tá certo? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal da ESPN Brasil, o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Resolveu o lado dele no último minuto, Pedro cobrou o pênalti e empate. Mas a torcida vaiou, a torcida tá desgostosa com a eliminação na Libertadores, com o clima ruim, aquela confusão toda com o Pedro, preparador físico, Sampaoli, que ainda não convence a todos. Denilson, como administrar toda essa crise, protestos contra a diretoria, faixas, cartazes, como administrar isso antes de uma decisão de Copa do Brasil? Eu acho que os protestos estão vindo no momento equivocado, até por essa decisão na Copa do Brasil. Apesar do foco do Flamengo, obviamente o foco seria a Libertadores, e aí o desgosto da não classificação diante de um time que é inferior, com todo respeito à Olímpia, mas é inferior não só em folha salarial, mas tecnicamente, que é o que para mim tem o peso, né? Que é o dentro do campo, que é o que resolve, que é o que fala, né? É o campo. O Flamengo é muito superior, era muito superior, mas acabou sendo surpreendido, acabou não tendo o poder de reação durante a partida, eliminado da Libertadores. Daí vem o desgosto do torcedor do Flamengo. Acho a Copa do Brasil uma competição atraente, não só financeiramente, mas tem um peso, sim, um título desse tamanho, né? Dessa dimensão. Agora, você falou antes de chamar a matéria do Flamengo, Loirão, de uma conversa que possivelmente aconteceu entre Sampaoli e Pedro, que era o que a gente falava aqui, ou pelo menos você falou... Antes do treinamento de ontem. Seria interessante, acho que na semana passada você falou, seria interessante, Pedro, Eu queria na coletiva, no jogo do Cuiabá, disso? Independentemente do resultado, eu teria colocado Pedro e Sampaoli numa coletiva já para acabar com essa história, para não ficar especulando. Não fizeram. Mas se isso aconteceu realmente, essa conversa entre os dois, poxa, parabéns. Porque eu acho que é importante, porque o Pedro é um cara importante pro elenco, todo mundo gosta do Pedro, é um cara, pelo menos que a gente escuta falar que é um ser humano incrível, então é importante ele estar bem dentro do elenco e também bem pro Sampaoli. Tentar apaziguar esse tipo de clima, é um ambiente que não favorece nem ao Sampaoli, muito menos ao Pedro. O Flamengo é um time que tem uma qualidade muito grande, né? Muito grande, é um time diferenciado. Eu particularmente adoro ver o Flamengo jogar e agora tem uma decisão pela frente, né? Eu acho que o protesto nesse momento não é tão saudável assim para os jogadores, mas por outro lado, com a experiência que esse vestiário tem de ter vivido já grandes conquistas, é um time que tem jogadores que podem assimilar essa responsabilidade e esse tipo de cobrança, eu acho que internamente os jogadores estão tranquilos para poder jogar contra o Grêmio. No futebol, muitas vezes tem que prestar atenção nas entrelinhas, nas declarações dos técnicos, dos jogadores. O Renato Gaúcho, na coletiva, deixou bem claro que o Flamengo tem uma vantagem numérica, porém, quem sabe esse ambiente, quem sabe tudo que está acontecendo com o Flamengo não seja benéfico para o Grêmio. É a expectativa do outro lado do confronto. A missão Rio de Janeiro está sendo colocada à prova para o Grêmio. Sabemos que temos essa desvantagem, vamos tentar reverter, é difícil, já falei ainda no primeiro jogo aqui, é difícil? Sim, muito difícil, mas não é impossível. Vamos jogar. Os 2 gols sofridos na arena colocam o tricolor gaúcho em desvantagem, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. Até por isso, o entendimento da comissão técnica de Renato Portaluppi é de que o Grêmio precisa aproveitar a fase ruim rubro-negra. Com eliminação na Libertadores e os diversos problemas internos, o Flamengo chega pressionado. Não vamos negar que o Flamengo fez uma boa vantagem. Aqui, mas futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente achava que o Flamengo ia passar também pelo Olímpia.
Então, o futebol tem suas surpresas. Eu tenho que preparar minha equipe da melhor maneira possível, como sempre preparo para todos os jogos, independente da competição. Algumas caras novas precisarão entrar em campo no Maracanã. No ataque, João Pedro Galvão tem a missão de ajudar Luis Soares a voltar a balançar as redes, já que o centroavante uruguaio não fez nenhum gol desde que definiu sua permanência até o final do ano. Na defesa, Kahneman está suspenso e Rodrigo Eli fará apenas seu segundo jogo pelo Grêmio. E tá aberto, cara. A gente tá conversando ali, a gente tá conversando no vestiário, que não tem nada perdido. A gente sabe que no futebol a gente já viu muita coisa acontecer. Então a gente vai lá jogar de igual para igual contra o Flamengo e buscar a classificação. Independente de quem o Renato escolher para quarta-feira, eu tenho certeza que vai dar vida em busca da classificação. O 2-1 diante do Fluminense no último final de semana deixou o ânimo mais elevado dentro da arena. Diversas conversas aconteceram nos últimos dias, a fim de ter o ambiente mais leve antes da principal decisão do ano. Muita gente já dá com 100% do Flamengo na outra fase. Vamos jogar esses 90 minutos aí. O que a gente tira de proveito, principalmente no último jogo do Flamengo, acho que todo mundo viu, obviamente que eu vi também, e a gente vai tentar reverter. A gente não tem que pensar em chegar lá no Maracanã e fazer 2 gols, a gente tem que tentar, em primeiro lugar, pensar em fazer o primeiro gol. Até porque se fizer 2 gols é para pênaltis, né, Renato? Não garante a vaga direto. Futebol é futebol. Que jogo muita coisa né? acontece. Quando está escrito ali, o elenco do elenco gremista está otimista com a possível classificação. Loirão, passa por essa manifestação do torcedor flamenguista. E o Renato sabe usar bem essa questão motivacional, essa resenha dentro do vestiário. Olha lá, a batata tá assando lá. Poxa, vamos jogar o jogo. Ele fala ali, e ele tem razão nesse caso, né? Vamos fazer um gol primeiro, pô. Não dá pra entrar em campo pensando em marcar 2, 3 gols. Vamos fazer o primeiro. Vamos sentir como é que tá o jogo, sentir o clima, mas assim, é uma missão difícil. O adversário ele é muito forte, que é o caso do Flamengo. Mas não é impossível. Mas não é impossível, isso é fato. Mas que vai ser um jogo interessante de acompanhar, isso vai. Aí fica aquela perguntinha, depois de sofrer um super golpe na Libertadores e cair, caso do Flamengo, vai deixar escapar outra possibilidade de decisão, tendo uma vantagem de 2-0, que era maior do que a vantagem que o Flamengo tinha de 1-0 pro Olímpia? O otimismo... É boa a tua pergunta. O que é, Renato? É boa a tua pergunta. É pertinente, né? Surpresa, mas... Que é esse otimismo que o Grêmio tem, tá dentro disso daí. O Grêmio sabe, Loirão, que a responsabilidade, enfim, chovendo molhado, ela é muito maior do Grêmio, do Flamengo por todo esse contexto, eliminação de Libertadores, cobrança do torcedor, ambiente Sampaoli com um elenco e tudo mais. O Grêmio sabe que essa responsabilidade ela é maior lá, do lado do Flamengo. Por isso que ele está com esse discurso, porque ele sabe também, e o discurso está pronto, se caso não conseguir a classificação, não conseguir avançar, perdemos a classificação lá no Maracanã, né? Não pode tomar tantos gols lá e tal, vir com essa vantagem de gols e tudo mais. O discurso também está pronto para o Grêmio. Então, assim, o Grêmio vai entrar em campo para jogar o jogo, sabendo que a responsabilidade está nas mãos do Flamengo. Eu vou tirar você para dançar, hein? Não, melhor não. Eu não aceito. Eu não tô disponível. Ô, Renato, posso falar? Não vai, que aqui também para dançar é você, pai. Pede o cardápio, vamos pedir jantar aqui hoje. É outra parada. Tô de dieta. Agora... O que é, Renato? Eu não escutei. Pode ser também. Chopp também? Chopinho. Não gosto. Seguinte, amanhã nós vamos falar muito mais de Flamengo e Grêmio. Pedro, chamou a atenção a matéria ontem, escrita no espn.com.br, a informação do Pedro Ivo Almeida, e você citava agora há pouco, que só no início dessa semana, ontem ou no domingo, que aconteceu a conversa do Pedro com o Sampaoli ali na sala, portas fechadas, só ontem, né? 2 semanas depois, Pedro? Pois é, Bruno. Quando a situação aperta, né? Quando a situação está bem apertada mesmo, um clima mais pesado, colocando até em dúvida até a continuidade de Sampaoli, um jogo-chave, que agora a gente falou tantas vezes em jogo-chave para o Flamengo na temporada, é o jogo do ano, agora dá para dizer mesmo que é o jogo do ano mesmo, porque restou a última cartada basicamente para a temporada 2023 do Flamengo agora, porque o brasileiro parece muito improvável, a gente não descarta nunca por questões meramente matemáticas, basicamente,
mas a Copa do Brasil é o que pulsa ainda esse Flamengo em 2023. Então agora, quando basicamente está tudo a perder, prestes a perder ou não, se o Flamengo for eliminado, seria uma verdadeira tragédia mesmo assim para o Ninho do Urubu, tragédia esportiva, né? Sempre bom ressaltar. E aí ele busca apaziguar o ambiente agora que não resta mais nada. E chama muita atenção também, porque um dia antes o Marcos Braz, lá no Maracanã, conversando com a gente, falava, não acredito nisso, em ambiente, em nenhum tipo de problema, nada nesse sentido, etc. Essas notícias que saem e tal. Então, por que se estava tudo bem, se estava tudo tranquilo, por que o Sampaoli resolveu, então, justamente nessa segunda-feira, chamar o Pedro para uma conversa? Se houve outras conversas também no Ninho do Urubu. Então, são questionamentos que ficam. Houve uma força-tarefa ali para apaziguar esse ambiente conturbado, sim, no momento decisivo. E sempre bom lembrar, o Marcos Braz, o próprio Marcos Braz, colocou ali aqueles seus enigmas numa rede social acho que foi uma tentativa de a hora da onça beber água, né? Os mais novos aí parece que ficam em dúvida, mas num momento decisivo, a hora que a onça vai beber água, foi até um guepardo, depois ficaram falando que não era bem uma onça, mas todos os indícios de que está todo mundo admitindo ali nas entrelinhas de que é um momento, de um ambiente conturbado sim, apesar das palavras em on, como a gente diz no jargão jornalístico, negando que haja qualquer tumulto. E a gente até entende que em on você tenta despistar, mas em off mesmo, entre ali no Ninho do Urubu, ou na Gávea, ou em qualquer lugar que fosse, essa conversa já era para ter acontecido, não era, gente? Isso era para ter sido feito antes do soco, porque já tinha Também. Um desconforto. Exato. Deixa chegar onde não devia ter chegado. E aí agora a situação é mais difícil para você ajustar. Porque o que não poderia ter estourado, estourou. Como é que você cata os pedacinhos e gruda de novo? E assim, depois de 16 dias, teve um jogador que foi agredido, e não interessa se é da comissão técnica de um, de outro, se é de um jogador, teve uma agressão lá dentro, e aí o comandante disso tudo não tenta esclarecer, e quem está acima do comandante também não faz as partes se acertarem, Marra? Demora muito, né? A gente não conhece o ambiente do dia a dia, né? Assim, mas a gente conhece padrões de ambiente, não é o ideal. Tem técnicos que mantêm sempre uma distância. Estava preparando o amarrando para sexta-feira e o amarrando sobre o Ange Postecoglou, técnico australiano / grego do Tottenham, e ele sempre mantém uma distância. E ele fala que é uma distância salutar. Sim. O grupo de jogadores, tudo. O que não quer dizer que ele não seja leal ao grupo de jogadores. Não, às vezes... Assim, não tem um padrão. Marra, às vezes 16 dias é muita coisa. Esses treinadores, eles entendem isso, encaram isso como um ambiente profissional. Sim. E é um ambiente profissional. Sim. Só que eu acho que cada grupo tem ali a sua maneira de trabalhar. Não é um ambiente profissional alguém agredir alguém. Exato. Então, aí já saiu do normal, você precisa intervir. Por mais profissional que você seja, a partir do momento que teve uma agressão lá dentro, sim, você não vai tratar um jogador como um número. Tem que ter equilíbrio. Tem uns que gostam de ser mais paizão, tem outros que gostam de ser mais treinador. Mas tem que ter um equilíbrio entre isso tudo. Você não pode simplesmente descartar seu jogador. Acabou o treinamento, você olha para ele na rua e finge que não conhece. Como também você não pode simplesmente colocar ele dentro da sua casa, botar ele no seu colo e fazer cafuné. Não é assim que funciona. Claro. Acho que tem que ter um equilíbrio de hierarquia, de comando, até mesmo de referência técnica, para você ter alguma dúvida. O próprio Pedro falou que quando ele chegou a conversar, acho que, se não me engano, o Pedro trouxe para a gente também essa informação de que o Pedro tentou entender o que ele poderia fazer para entrar nesse circuito com o São Paulo de ter mais minutos. Teve mesmo essa conversa? Ele teve essa abertura com o São Paulo? Então, tudo é uma questão de equilíbrio e que tem que vir também de uma diretoria. De ter que vir de um planejamento de futebol que entenda que isso é um ambiente legal para trabalho. Coisa que o Dorival conseguiu e consegue nos trabalhos que faz. Uma vitória amanhã, uma classificação pode ajudar muito nesse ambiente. Mas tem a questão ainda, Pedro, do Ayrton Lucas. Porque o Ayrton, ele disputa a posição ali, a gente nem sabe quem é. Bom, não que exista um titular, né? Mas são duas boas opções, né? O Felipe e o Ayrton. Para mim o Ayrton é mais titular. Pelo menos foi mais titular na temporada. Na temporada. Mas naquela melhor atuação do Flamengo que a gente falava, o titular foi o Felipe. Né? E o Ayrton, ele pode deixar o Flamengo, Pedro? Bruno, vem muito de especulação, né? Até a própria
os próprios representantes do Ayrton Lucas colocaram numa rede social de que ele não recebeu nenhum tipo de proposta do time lá do Jorge Jesus, o Al Hilal, que é o que vinha sendo especulado nesse momento. É o que eu sempre falo aqui, sou chato pra caramba com isso. A gente tem que ter muito cuidado nessa questão de que recebeu proposta, de que vem de fora, um jornalista estrangeiro disse, deixou de dizer, porque quando a coisa vai acontecer, ela acontece de fato. Se a gente ficar especulando que veio uma proposta, um jornalista lá de fora disse de 20 milhões de euros do Ayrton Lucas e que ele vai sair, e aí começou muito torcedor começou a fazer uma conexão equivocada, até desonesta, de que o jogador teria caído de rendimento por conta disso, de que está esperando a proposta, já está basicamente vendido, e aí os representantes do jogador tiveram que vir a público para, enfim, se manifestar, dizer que não houve oferta, nada nesse sentido. Daqui a pouco pode ter, tem uma janela aberta aí até 20 de setembro, o jogador foi convocado para a seleção brasileira, mas a gente tem sempre que ter muito cuidado em relação a isso. Modificou a maneira que o Ayrton Lucas jogava, por exemplo, com o Vitor Pereira, quando ele foi grande destaque no início da temporada, que ele jogava basicamente como um ala ali, que o Flamengo tinha 3 zagueiros, ele tinha um corredor amplo, e além disso, chegou também o Bruno Henrique, ocupando aquele espaço por ali. Nessa melhor atuação que você falou por aí, o Ayrton Lucas teve um problema físico, não jogou, entrou o Felipe Luiz, que tem outra característica, até pela idade também, mas tem outra característica, não tem tanta velocidade, trabalha mais por dentro. Então tem que ter cuidado sim para não linkar uma possível saída do Ayrton Lucas. E a diretoria do Flamengo já cansou de vender jogador esse ano também, né? Então, enfim, acho que vai fazer um esforço aí para manter os seus atletas. Porque como o Pedro falou, quando a gente já viu nesse mercado árabe que quando eles querem, não tem nem conversa, né, Mário Marra? Não tô afim, quero, tá bom, é multa, seja lá o que for, eles pagam e não tem história, não tem novela. Eles têm muito dinheiro, né? O problema aí, sim, se for confirmado isso acontecer, o problema não está na conta bancária do Ayrton Lucas e nem no Al Hilal. E também não está no Flamengo. O problema está que a janela brasileira já fechou, né? E isso todo o clube está exposto, né? Sim. Como o Corinthians sofreu agora com o Roger Guedes, por exemplo. Aí seria... Eu acho que o Felipe pode ajudar muito, porque ele é um jogador... ele não foi nada bem contra o Olímpia, a gente precisa destacar isso, mas ele normalmente é um jogador confiável e ele deu sinais que ele precisa ser protegido em alguns momentos. Mas Bruno, assim, para 19 jogos do Campeonato Brasileiro em sequência... É muito, ele precisa descansar. O São Paulo, ele até na partida, depois da partida contra o Cuiabá, não é, Pedro? Se não me engano, ele até reclamou da ausência de um substituto ali na lateral esquerda, né? Falou sobre características dos jogadores. Imagina se ele perdeu o Ayrton Lucas. Seria uma perda considerável, olhando para o restante da temporada e principalmente se a gente tem uma desclassificação do Flamengo amanhã. Porque é uma temporada que você vai rasgar ela do papel e já começar a planejar a temporada que vem sem um jogador que é um jogador promissor e que você poderia usá-lo ainda, pelo menos, para o restante da temporada, início da temporada que vem, e vendê-lo talvez por um outro valor. Porque o Ayrton é um desses que passa por uma reformulação e que passa pelo futuro do Flamengo, não é, Marra? Passa. Porque tem outros que a gente até entende que o Flamengo vai discutir, renovação, isso, aquilo. Não é o caso do Ayrton Lucas. Não, e é um jogador que durante muito tempo no ano, ele foi o principal destaque do Flamengo na temporada. Sim. Assim, mesmo o Flamengo tendo a Arrascaeta, mesmo tendo o Everton Ribeiro, mesmo tendo o Gerson, mesmo tendo o Gabigol... Mais regular, né? Vários jogos, às vezes não foi ele que decidiu, mas foi ele que melhor jogou. Bom, Pedro, com mais ou com menos intensidade, a gente sabe que essas discussões vão voltar ao longo da semana, dependendo do que acontecer amanhã, às 9h30 da noite, lá no Maracanã, não é isso? Vai mudar bastante. Agora acho que muda em definitivo, né, Bruno? Esse jogo aí vai mudar bastante em definitivo a temporada do Flamengo. Acho que é o que eu disse, já teve tanto jogo-chave na temporada, acho que chegamos no jogo-chave assim, em maiúscula mesmo, para 2023. Vamos ver o que acontece amanhã, até pela vantagem muito grande que o Flamengo construiu, e por ser um jogo em casa também, não é como contra o Olímpia, que foi um jogo fora e tinha 1 gol de vantagem. É isso. Valeu, Pedro. Palmeiras. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. A gente vai trazendo mais notícias pra vocês. Daqui a pouco tem uma notícia aí sobre o treino do Flamengo. Meus amigos, o negócio tá pegando fogo.
A notícia que nós recebemos agora, enquanto estávamos gravando aqui a notícia, é que o Gerson e o Varela trocaram socos no treino do Flamengo. Fica ligado no canal, daqui a pouquinho eu vou trazer essa notícia para vocês aqui. Por isso se inscreva e ative o sino das notificações. O clima tá quente no Flamengo, meus amigos.